Amém, irmãos. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo 26, no versículo 26 ao versículo 29 será a nossa reflexão dessa noite. O tema que temos proposto é Por um pouco um cristão. Atos, capítulo 26, versículo 26 ao 29. Amém? Diz o seguinte: porque o rei, diante de quem está, falo com ousadia, sabe essas coisas, pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isto se faz em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. E disse Paulo: porventura Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quanto hoje me estão ouvindo, se tornasse tal como eu sou, exceto essas cadeias. Nós temos dentro da nossa vida muitas histórias. Romanos, ele fala que tudo que foi escrito na palavra de Deus, tudo que foi ali mencionado, tantos bons exemplos, também como os erros e as falhas, foram mencionados para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Então, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós precisamos entender que ela quer tratar o homem, quer tratar a nossa vida, para que possamos ter um entendimento das coisas de Deus, do propósito de Deus, entender que Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, mas entender que ao sair desse propósito, ao se desviar desse projeto de Deus, Deus ele continua trabalhando ao longo da história, usando homens, usando mulheres, usando nacionalidades, usando outras pessoas para que pudessem estar ali trazendo aos nossos corações. E aqui em especial o texto de hoje, Paulo, ele é chamado por Deus. Paulo é um homem que a sua história começa perseguindo os cristãos, começa perseguindo aquele povo que o Senhor Deus tinha escolhido, e ali ele faz um trabalho dentro da perspectiva humana muito bom, mas ele é chamado por Deus, ele tem um chamado por Deus em sua vida. Então Paulo agora, ao encontrar-se com Jesus, com Deus, com o Senhor, como o seu verdadeiro Senhor, Paulo ele muda a jornada, a perspectiva da sua vida, para ser antes um perseguidor, agora para estar disposto a entregar e se entregar para o propósito de Deus. E aqui começa essa história a partir do capítulo 20 do livro de Atos, quando Paulo ele sente pelo Espírito Santo que ele deveria retornar a Jerusalém. E que ele retornando a Jerusalém, ele estaria ali agora voltando para o propósito que Deus tinha planejado para a sua vida. Paulo estava em Mileto. E ali em Mileto ele se despede dos seus irmãos, daquelas vidas que ele tinha pregado a palavra do Senhor Jesus Cristo. E eu fico a imaginar, irmãos, quantas vidas devem ter aceitado o Senhor Jesus Cristo pela instrumentalidade da vida de Paulo. Quantas vidas foram transformadas porque esse homem se dispôs a ir, a ser um instrumento nas mãos do Senhor. Mas agora ele informa aquelas pessoas que ele ama, aquelas pessoas que ele tem um carinho tão grande como o pai, e ele cita isso nas suas cartas a Timóteo, a Tito, tratando-os como filhos, porque eles eram filhos na sua fé. Eles eram filhos porque ele tinha implantado, levado a palavra de Deus aos seus corações. E agora nós então observamos que Paulo aqui em Mileto, ele vai orientar aquela igreja, aqueles irmãos, e dizendo: eu estou me despedindo de vocês. Eu estou partindo agora, vou retornar para Jerusalém, e a partir dali eu já não vou ver mais vocês. Então, ali o texto, a partir do capítulo 20, mostra uma tristeza pela ausência da vida de Paulo. Mas nós precisamos entender que a obra do Senhor, ela precisa continuar. Ela precisa continuar na nossa vida. E ela tem esses momentos de adversidade, mas a obra do Senhor, ela vai ter o seu propósito, e lá na frente nós vamos conseguir entender
tudo o que está se passando. Nós vamos entender todas aquelas lutas que nós passamos, aquele choro, mas também aqueles motivos de alegria, aquele motivo de engrandecimento na presença do Senhor. O capítulo 21, Paulo chega preso e está preso agora em Jerusalém. Ele não chega lá em Jerusalém, e aí o texto vai dizer que Paulo, ele foi se consagrar como era costume dos judeus, e ali ele fica 7 dias se limpando, se purificando, como era hábito daquelas pessoas que estavam retornando de outros países, de outros lugares. Então, ele fica ali preso, depois que os judeus, depois que aqueles homens ali fazem acusações falsas à sua vida, e por 2 anos, Paulo fica preso naquelas circunstâncias, e ali a gente vai ver o seguinte: a obra não vai parar, porque Paulo ele começa a escrever as suas cartas, Paulo começa a mandar as suas cartas para as igrejas a qual ele tinha pregado a palavra de Deus, e agora trazendo um conforto àquelas igrejas, e ele tem agora um encontro com o governador Félix, e o governador Félix não tinha o porquê mantê-lo preso. O texto vai dizer que as palavras de Paulo convenceram a todas as pessoas, menos os judeus, porque isso já não partia mais de homens, isso era a vontade de Deus, e Deus, ele diz a Paulo, dizendo: olha Paulo, fique tranquilo, porque é necessário que você vá até Roma, para que você dê testemunho da palavra de Deus. Paulo tinha um desejo muito forte de ir a Roma, Paulo tinha um desejo no seu coração de chegar até a Roma, mas ele gostaria de ir como missionário livre. Esse era o primeiro propósito de Paulo: chegar em Roma, ir pelas ruas, pregar o evangelho, como ele tinha feito na Ásia, como ele tinha feito na Macedônia, quando ele tinha feito nas viagens missionárias de Paulo. Mas não foi esse o propósito de Deus, porque o propósito de Deus era além do que ele estava pensando. 2 anos. Ele fica ali recluso, mas 2 anos ele continua a formar líderes. 2 anos ele continua a estabelecer novos missionários e ali enviar as suas cartas para que as igrejas pudessem continuar sendo supridas pela palavra de Deus. Mudou-se o governador daquela época, já não era Félix, agora era Pórcio Festo, o nome do governador que estava. E agora vem julgar novamente a causa de Paulo. E novamente Paulo expõe as suas palavras, e o texto vai dizer que ele utiliza-se das palavras conforme Deus assim ia orientando como ele pudesse falar e trazer ali aquelas pessoas. E aqui nós vamos ver o seguinte: os judeus não estavam satisfeitos. Aquele povo a qual a palavra de Deus de início deveria ser o marco para poder ir a todo o mundo, eles estavam insatisfeitos pela vida de Paulo. E aí eu quero pensar junto com os irmãos, que agora a partir desse momento, Paulo ele tem um encontro com esse homem chamado Rei Agripa. Era um homem importante, ele era descendente da família do rei Herodes, ele fazia parte da família do rei Herodes, e ele teve a oportunidade de encontrar-se com Jesus, com a sua salvação. Mas dentro do entender desse texto, nos mostra, irmãos, que nem sempre tudo que nós planejamos, nem sempre tudo que nós falamos, nem sempre tudo que nós lemos, ouvimos e escutamos, pode produzir, ou seja, em nós uma mudança, quando o nosso coração não abre as portas para que haja essa mudança. Quando o nosso coração não permite que seja transformado pela orientação de Deus. Então o primeiro ponto que eu quero pensar junto com os irmãos é que Paulo, ele persuade ao rei Agripa para se tornar um cristão. E ali o governador daquele tempo, a importância daquele tempo, a importância das pessoas que estavam ao seu redor. E quando nós olhamos o texto um pouquinho antes, nós vamos ver que tanto para o governador Félix, ele usava de uma linguagem a qual de uma pessoa que não entendia as coisas. Ele não entendia os hábitos dos judeus. Ele não entendia a maneira como os judeus se relacionavam, como eram as leis, como era a prática das leis entre os judeus. Mas, agora para o governador não, já para Agripa já é diferente.
ele vem dizer o seguinte: agora eu falo com o senhor, rei Agripa. O senhor entende as coisas que eu estou falando. O senhor entende tudo que eu estou transmitindo, porque o Senhor entende as coisas, porque já está há muito tempo governando sobre nós, e ali nós vamos entender, ou seja, que ele tinha familiaridade com o povo judeu. E ele compreendia o estado da situação e a situação a qual ele estava vivendo ali, por 2 anos estar preso. Nós vamos ver que no texto anterior também, e eu estou fazendo uma retrospectiva um pouco rápida, mas Paulo, ele apresenta ao governador e dizendo o seguinte: eu quero ser julgado por César, eu quero ir a Roma, e é sobre Roma que eu estou sendo acusado, e sobre Roma eu devo ir. Então ele é apresentado agora para continuar a sua jornada, porque Deus estava na direção dessas coisas. E ali no texto, no versículo, vai dizer o seguinte: porque, ó rei, diante de quem também não falo com ousadia, sabe essas coisas, pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Paulo, ele sabia que o rei Agripa, ele compreendia o que ele estava falando. E agora era o momento então que ele entendeu que precisava lançar a semente no coração do rei. Era o momento que ele poderia lançar a palavra e ver aquela vida daquele homem ser transformado. Lembremos, irmãos, que a história desse rei é a história do mesmo rei que certa vez seguiu e perseguiu os filhos de Deus, perseguiu a Jesus Cristo, ao rei Herodes, quando o rei Herodes estava perseguindo a Jesus Cristo, porque sabia que Jesus Cristo era o rei e estaria. Ele faz parte dessa família. Então aqui nós vamos ver o seguinte: Paulo, ele fala com ousadia. Paulo, ele sabe as coisas que está falando e ele sabe o direcionamento do Espírito Santo. E às vezes nós nos perguntamos, irmãos, por que às vezes muitas pessoas não se convertem? Por que mesmo expondo a palavra de Deus, muitas pessoas ainda não entenderam a mensagem da salvação? Porque muitas pessoas ainda não foram transformadas, a sua vida, a sua essência, quem são? Deixou de seguir os velhos hábitos, as velhas práticas e passou a seguir agora Jesus Cristo. Passou agora a conhecer o Senhor. Da mesma forma como o rei Agripa, ele entendia as leis. Ele era governador, ele era rei sobre Israel. Ele estava sobre a responsabilidade de Israel. Ele entendia sobre os hábitos e costumes. Paulo não está falando de uma pessoa alheia às coisas do Evangelho e da palavra de Deus. Ele está falando para alguém que conhecia. Mas mesmo assim, irmãos, e aí essa é a dificuldade para a gente poder entender, é que talvez conhecer muito não vai nos facilitar em abrir o nosso coração para que o Senhor Jesus Cristo entre. A diferença está em tomar uma decisão. A diferença está na postura a qual nós queremos, em entender o projeto e o plano de Deus sobre cada um de nós e sobre as nossas vidas. Se nós não conseguimos entender isso, se nós não conseguimos entender esse chamado do Senhor Deus para a nossa vida, o ministério que Deus tem para cada um de nós. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, ele era um homem que tinha uma instrução, era um homem de responsabilidade também no seu tempo, mas ele aceitou ser chamado por Deus, ele se permitiu, e ele vai demonstrar isso como sendo irresistível esse amor do Senhor sobre a sua vida. Então Paulo responde a ele, quando o rei Agripa responde a Paulo dizendo: olha, por pouco você me faz ser um cristão. Você me convence a ser um cristão. Às vezes, e certa vez, um irmão me perguntou: pastor, por que o senhor não faz o apelo na hora, depois que termina a mensagem? Eu não respondi naquele dia, daquela forma, como ou talvez eu responderia hoje. Eu diria para ele: talvez por muito pouco eu poderia fazer um apelo, ou talvez demorar muito tempo. Talvez eu pediria para os irmãos do louvor vir cantar uma música muito suave, que mexesse com as nossas emoções, ali fizesse um ambiente todo propício para esse momento. E aí talvez por muito pouco, ou talvez demorasse muito, me delongasse muito tempo em um apelo, gritasse, chamasse atenção, fizesse táticas que o povo usa nesse tempo. E mesmo assim,
nós poderíamos não ver nenhuma conversão. Nós poderíamos ver pessoas vindo. O que eu quero demonstrar não é que isso não valha. Não é que isso não vai acontecer. Mas eu quero entender, irmãos, é que depende do coração de cada um de nós. É depender de se nós estamos dispostos a permitir que Jesus Cristo entre na nossa vida. Se nós estamos dispostos a permitir que Jesus Cristo faça a diferença na nossa vida. Então Paulo responde a ele: por pouco ou por muito, somente a ti não somente, mas a todos quantos estão aqui. A intenção de Paulo, mesmo preso, era que aquelas pessoas pudessem conhecer a Jesus Cristo. Paulo tinha o desejo de que aquelas vidas pudessem conhecer e ter a mesma experiência que ele teve ao encontro do Senhor Jesus Cristo, quando foi chamado por Jesus Cristo a pregar o Evangelho. O rei Agripa conhecia as Escrituras também, irmãos. Ele conhecia a tradição, mas ele também conhecia as Escrituras, e faltava-lhe alguma coisa, faltava-lhe então algo para que a sua vida pudesse ser completa e preenchida. Quando eu falei aos irmãos, às vezes, irmãos, conhecer muito, ler muito, estudar muito, ouvir muito, se não houver um quebrantamento no nosso coração, se não permitirmos que a palavra do Senhor Jesus Cristo entre e transforme a nossa vida, nós vamos ver da mesma forma como a vida do rei Agripa. Muitas palavras ou poucas não vai fazer a diferença para um homem que está com seu coração fechado. Muitos conhecem a Bíblia, já ouviram várias mensagens. Quanto de mensagem boa, irmãos, nós temos no nosso tempo. Quantos homens e mulheres de Deus, quantas mensagens que nos fazem repensar muito da nossa vida no nosso tempo. Mas quando nós paramos a tentar entender um pouquinho do contexto desse tempo, por que essa palavra não transforma todas essas vidas? Porque os corações estão fechados. Porque a mesma forma, o rei Agripa estava entre um dos melhores evangelistas daquela época. Um homem que tinha ganhado muitas e muitas almas para Jesus Cristo. Um homem que tinha aberto muitas igrejas em várias localidades, que tinha feito muito pela causa do Senhor Jesus Cristo. Talvez o cara mais pronto, mais destacado naquele momento para representar a vida cristã. Porque antes ele era um conhecedor do Império Romano. Ele era romano, mas também ele era servo do Senhor Jesus Cristo e ele também era judeu. Ele conhecia todos os caminhos ali, e ele entendia todos os hábitos, todos os costumes. Mas, irmãos, a vida do rei Agripa também é um homem conhecedor, mas mesmo assim fechou o seu coração. Muitos irmãos então conhecem a Bíblia. E aí quando nós falamos aos corações, muitos entendem as palavras, muitos entendem as coisas que estão sendo direcionadas. Estava essa semana analisando um discurso entre um ateu e um servo de Deus. Ele conhecia muito bem o que estava escrito na palavra de Deus. Ele conhecia muito bem as regras e os pormenores, ele estudou sobre isso. Mas a sua intenção não era conhecer ao Salvador. A sua intenção não era deixar que aquilo pudesse transformar o seu interior. A sua intenção era achar erros, era achar falhas, era trazer à sua mente a clareza das coisas que ele não vai entender se ele não se propor a servir ao Senhor e entregar o seu coração a Jesus Cristo. Mas essas pessoas, irmãos, precisam aprender que a palavra precisa entrar no nosso coração. E ela precisa achar um campo pronto para receber a mensagem que transforma, que faz, que ainda assim vai mudar as nossas perspectivas. Nós precisamos entender, irmãos, que Jesus tem nos chamado para deixarmos de ser religiosos, para deixarmos de termos práticas religiosas, deixarmos de termos hábitos religiosos. É bom ter hábitos religiosos, práticas religiosas, é bom ter tantos outros costumes, e é importante isso na nossa tradição, sim, mas ele não pode ser o fundamental na nossa vida, porque tem que ser o que Jesus está chamando. Quando nós olhamos ali para Paulo sendo perseguido pela própria igreja a qual ele estava se entregando por ela,
como missionário, como servo, a qual o povo ele estava pregando para que pudessem conhecer a Jesus Cristo. Quando nós olhamos a vida de Estevão pregando o Evangelho e sendo apedrejado, quando nós olhamos a vida de Jesus Cristo vindo para os seus, mas os seus os rejeitando, quando nós olhamos para o nosso tempo, não deve causar em nós nenhum medo, nenhum receio, porque nós temos que entender que Jesus Cristo nos chamou e nós temos que estar dispostos. E aí aonde que vai contrapor então a religião, a religiosidade? Agora é onde vai trazer em nós essa característica desse servo e serva do Senhor, porque os tempos podem mudar, mas o cristão que está afirmado no Senhor Jesus Cristo, ele sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que fazem a sua vontade. Paulo entendia isso no seu coração. Mesmo que o rei Agripa não tivesse aceitado o Senhor Jesus Cristo, e ele teve a oportunidade, e eu acredito que bateu muito forte essa mensagem no seu coração, e ele diz, olha, por um pouquinho, faltou pouquinha coisa, não era pouca coisa, irmãos, faltou apenas ele abrir o seu coração. Irmãos, Paulo fala somente que não seriam e não deveriam se converter às cadeias que prendiam a Paulo. Paulo está dizendo, irmãos, coisas que são inanimadas, coisas que não têm vida, que não têm alma, que não têm espírito, não têm condições de receber a palavra do Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos então para o nosso tempo, as cadeias não poderiam aceitar ao Senhor Jesus Cristo, mas aquelas pessoas que estavam ali poderiam aceitar a Jesus Cristo. Quando nós olhamos a palavra do nosso tempo, quando nós olhamos a perspectiva do nosso tempo, meus irmãos, nós só não iremos aceitar ao Senhor Jesus Cristo. Independente se o clamor, se o apelo seja longo, demorado, e assim seja muito bem estruturado, ou talvez não, seja muito rápido e breve. Porque precisa primeiro que nós possamos abrir a porta do nosso coração. Ali em Apocalipse 3:20 vai dizer, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Precisa ter uma postura na vida daquele que ouve a palavra de Deus. E aí não é só no aspecto, irmãos, de ouvir a palavra de Deus e tomar uma decisão e aceitar a Jesus, mas é seguir a Jesus Cristo por toda a vida. É caminhar nos passos do Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para o nosso tempo, a palavra ela quer nos encorajar a continuarmos a jornada que o Senhor Jesus Cristo tem proposto para a nossa vida. E sabe o que muito, irmãos, prende a vida de muitos cristãos do nosso tempo? São cadeias mentais, são cadeias religiosas, são coisas que foram apresentados, hábitos e costumes que não aproximam a nossa vida do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que realmente nos aproxima da presença de Jesus? Um coração quebrantado, o Senhor não despreza. Sabe, um espírito contrito, um espírito que se aproxima do Senhor, que tem o desejo de estar na presença de Deus, que tem o desejo de se alimentar da presença de Deus, que tem o desejo de viver em comunhão com o Espírito Santo, esse não vai ser desprezado pelo Senhor. Quando nós olhamos também, irmãos, a transformação ela vai ocorrer porque a partir do momento que eu escuto a palavra de Deus, eu estou apto a testemunhar a palavra do Senhor Jesus Cristo para as pessoas que estão ao meu redor. Paulo só pôde ser um grande missionário. Paulo só pôde transformar, ser um agente de transformação na vida daquela geração, porque ele esteve disposto e se permitiu ser servo do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, precisamos quebrar as cadeias da nossa mente, as cadeias que nos impedem de sermos aquilo que o Senhor deseja que nós sejamos, de cumprir o propósito que Deus planejou para mim e para as nossas vidas. Precisamos também tirar a cerca e quebrar essas correntes que estão no nosso coração. O rei Agripa conhecia tudo isso. O rei Agripa entendia tudo isso, mas as cercas do seu coração, talvez a posição que ele exercia naquele momento, as responsabilidades entre as pessoas que estavam ao seu redor, lhe fecharam o seu coração para não aceitar ao Senhor Jesus Cristo. Também precisamos, irmãos, estar com a nossa alma entregue e submissa à vontade do Senhor Jesus Cristo. Corpo, alma e espírito.
entregue à presença do Senhor. Precisamos pedir a Deus, irmãos, que Deus liberte nossas cadeias, as coisas que impedem a nossa vida de ter esse relacionamento, essa vida presente com Deus. Precisamos, irmãos, permitir que Deus possa demonstrar, e aí, ou seja, através da sua palavra, as coisas que vão transformar a nossa mente, que vão mudar o nosso pensamento, não apenas de uma maneira alheia ou inconcisa, mas uma maneira que todos os dias nos faça entender mais o plano de Deus. Paulo não estava preocupado mais com a sua vida. Paulo não estava preocupado onde ele iria dormir, se ele iria ficar 2 anos. E quando Paulo vai para Roma, ele fica ali mais 2 anos preso também. Mas ele continua servindo ao Senhor Deus, diante do propósito que Deus tinha estabelecido para a sua vida. Se o seu coração um dia se fechou para o Evangelho, se o seu coração se fechou um dia para aceitar ao Senhor Jesus Cristo e se entregar na presença dEle, essa palavra, da mesma forma que chegou ao rei Agripa, ela chega aos nossos corações, nos permitindo também ter esse encontro com Deus, nos permitindo ter esse entendimento com Jesus Cristo. Mas depende de nós, irmãos. Como eu poderia dizer aqui, eu posso falar por muito mais tempo, ou eu posso encerrar a minha palavra, porque agora já não é mais da minha responsabilidade, e sim da responsabilidade nossa, através de ouvir a palavra de Deus e tomar uma postura para com Jesus Cristo. Que Jesus Cristo conduza o nosso coração, a igreja, aonde nós estivermos, a voltar ao entendimento das coisas que Deus deseja de cada um de nós, e assim possamos servir a Ele em espírito e em verdade.